Olá, estamos aqui com o Alagro News, trazendo um assunto extremamente importante, a pauta do Programa Nacional de Educação, relacionados aí ao anteprojeto do CONAI, que vai ser, eventualmente, vai acontecer agora em janeiro, e vão ser discutidos o Plano Nacional de Educação, um projeto de 10 anos. E a Alagro, agora, ter o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o professor e pesquisador de ciências educacionais, professor Cláudio Moura Castro, que vai nos falar um pouco desse anteprojeto e do que isso importa também para o agronegócio, para o assunto importante, né, como matéria para os nossos alunos, para essa geração que vem aí pelo Brasil nos próximos 10 anos, e a importância que isso significa na contextualização de padrões internacionais para atender exatamente essa demanda. Então eu gostaria de cumprimentar aqui o professor Cláudio Moura Castro, nosso conselheiro da Alagro, falar um pouco, Cláudio, sobre esse anteprojeto. Nós conversamos há pouco com a professora Letícia Zamberlini Jacinto, que preside o De Olho no Material Escolar, que externou as suas preocupações exatamente relacionadas a esse anteprojeto e o que pode ser feito. Então eu gostaria, professor, você com a sua expertise, falasse um pouco para os nossos telespectadores aqui do Brasil e de toda a América Latina, falasse um pouco sobre a origem e esses pecados originais que estão sendo colocados aí nesse anteprojeto. Seja bem-vindo. Mauro, vamos lá. Se você quer fazer um bolo, se você põe os ingredientes errados, vai sair um tijolo. Se você quer fazer um plano, e se você usa a receita errada, vai sair uma porcaria. E é disso que nós estamos falando. Quer dizer, o CONAI 2 está produzindo um plano que reflete rigorosamente os mesmos erros do anterior. Entre outras coisas, não serve para nada. Ou, quem sabe, atrapalhar. Lá, primeiro, não se faz um plano ajuntando 48 grupos de interesse. Ninguém faz plano assim. Ou, quando se pensa num lugar que tem boa educação, um lugar avançado, como é que faz um plano? Você escolhe as melhores cabeças na educação, as pessoas que escreveram livro, as pessoas que publicam, que são respeitadas, que têm uma reputação, alguns que conhecem a máquina pública para saber o que dá certo, o que não dá certo. Junto esse pessoal, eles fazem um projeto. Aí você chama Deus e o mundo para comentar. Veja um exemplo curioso. Quando os russos puseram no espaço o primeiro satélite do Sputnik, os americanos se assustaram com o ensino de ciência. E o que eles fizeram? Não chamaram o presidente do sindicato dos professores, não chamaram o secretário de educação, chamaram o prêmio Nobel de Física, chamaram os professores de Harvard e do MIT e fizeram o plano. E até hoje, qualquer livro de física, inclusive os brasileiros, refletem os avanços que foram feitos nesse momento. E o que nós temos aqui?
em vez disso. Nós temos 48 grupos, mas autores são 100 pessoas. Nenhum é conhecido pelas suas realizações, pelo seu perfil, pela sua reputação de ser alguém respeitado, consagrado, criativo na área da educação. Eu olhei os nomes e não reconheci nenhum que atendesse a isso. Bom, por que é assim? Eu tive a felicidade ou a infelicidade de ir ao primeiro CONAI. 3.000 pessoas em Brasília, uma confusão do demônio, uma coisa inacreditável, ninguém sabia onde era a sala, me convidaram para uma conferência, aliás, não sei por que me convidaram, mas convidaram por engano. E no meio da minha conferência, alguém disse, não, a sua conferência devia ser sobre isso, e não sobre isso. Enfim, aí de noite, por acaso, eu jantei com o Fernando Haddad, que era ministro, e ele estava assustadíssimo com o que ele viu no CONAI. O que aconteceu? A equipe do Congresso levou 5 anos para despiorar o plano, porque melhorar é impossível, muitas sensibilidades políticas. E o pouco que serve, que são as metas, foram colocados por eles, não vem do original. Então nós temos um documento muito complicado, um documento que fala contra o neoliberalismo, um documento que diz que não deviam ter tirado a Dilma, um documento que fala de política partidária. E, no fundo, ele não reflete o que as pessoas mais centradas acreditam que devam ser as providências a serem tomadas na educação, pelo seu erro de origem. Pois é, o que a gente acha lamentável, esse viés ideológico, né, que compromete essas posições. Nós não podemos aceitar, somente nós, do setor rural, do setor do agronegócio, professor, que essas distorções sejam consolidadas aí. Lamentavelmente, aconteceu recentemente no Enem, uma prova aí inequívoca, né, do que eu estou dizendo, que mostra desinformação totalmente contrária à realidade do Brasil. A realidade é o agro, não é verdade? Então, deixa eu falar um pouco dos erros assim mais egrégios, mais sérios, que me chamaram a atenção. Aliás, você tem uma dívida comigo. Você estragou meu domingo ontem, eu tive que ler essa coisa horrível. Mas, enfim, a gente faz qualquer coisa pela educação. Muito bem. De onde nós temos que partir ao fazer um plano? Qual o alcance do MEC? O MEC não tem poder sobre os estados, sobre a Secretaria de Educação. O MEC não tem poder sobre os 5.000 e tantos municípios. Eles têm orçamento, imposto, rede, professor, escola, e esses 5.000 e muitos operam sem que o MEC mande neles. Faz parte do Pacto Federativo. Então o MEC tem que pensar o que ele pode fazer diante disso. E eu me lembro de conversas que eu tive com o Paulo Renato, quando ele assumiu que eu era assessor dele, logo no iníciozinho, a gente era muito claro. O MEC pode medir, o MEC pode avaliar, o MEC pode criar currículos e o MEC pode dar apoios pontuais. É só isso. Agora, diante disso, você cria um plano de educação que propõe tudo, não apenas isso, mas propõe um tal de Sistema Nacional de Educação, que é uma confusão do demônio. Quer dizer, o único lado positivo desse plano, desse sistema, é que ele é inviável. Então não vai, talvez gaste dinheiro, talvez enriqueça as empresas aéreas e de ônibus, mas ele funcionar não funciona. Quer dizer, o Brasil não consegue coordenar uma gestão com a gestão seguinte. Agora imagina coordenar esse mundaréu de instituições, de secretarias municipais, uma com 5.000 habitantes, outra como São Paulo. Como é que é impossível? Quer dizer, é uma coisa totalmente sem sentido. Não vai dar certo. Bom, eles propõem gastar 10% do PIB.
Ou seja, a ideia é gastar 150 bilhões para sungar a educação. Não há ministro da Fazenda que aprove isso. Não há Congresso que aprove 10%. Não aprovou antes e não vai aprovar agora. O plano tem uma característica muito curiosa. Ele não diz que a avassaladora maioria dos brasileiros recebe uma educação muito ruim. Ele só está preocupado pelas minorias ou por desigualdade e por diversidade. Ou seja, o que a maioria receba uma educação muito ruim, isso não entra, isso não é mencionado no plano. Ele só menciona que falta a diversidade, que não sei o quê, que o quilombola, etc. Quer dizer, o plano não está focado. Pois é, isso mostra inequivocamente uma falta de compromisso, né, das pessoas que estão elaborando isso. Somente em relação à sociedade, ouvir a sociedade. Completo. Tem que ouvir a sociedade. Esse anteprojeto não ouviram a sociedade. Não há referência, inclusive científica, né, como precisava de ter. Não segue padrões internacionais. O Brasil não pode mais ficar nessa situação e principalmente aquilo que eu reitero. Nós não podemos ficar à mercê de posições ideológicas, posições mesquinhas. Exatamente. Que comprometam a educação. Até para se falar no projeto de 10 anos, né, professor? Nós precisamos de ter consciência de ouvir a sociedade, principalmente ouvir. No caso nosso, por exemplo, ouvia a Embrapa, ouvia as entidades, a própria Alagro, as entidades do setor, para que as coisas realmente sejam respeitadas e entendidas pelos que herdarão os destinos desse país, que são esses jovens aí nas escolas, né, um país gigantesco, né, com diferenças características. Nós precisamos de ter esse entendimento. Então, pensa o seguinte, o plano não considera o setor produtivo e ele não acha que seja papel da educação preparar para o mercado de trabalho. Quantos brasileiros concordam com essa proposição? Não, e lamentavelmente desrespeita a iniciativa privada. Exatamente. É o que eu acho um absurdo. Ele é hostil ao setor privado. Exatamente. Da educação. Exatamente. E ele é hostil ao setor produtivo. Exatamente. E explicitamente hostil ao agronegócio. Exatamente. Quer dizer, a única menção específica é contra o agronegócio. Não sei porquê, mas é isso. De repente a gente passou, o produtor rural, o sujeito que gera emprego, gera renda, gera comida, né? Ele passou a ser desrespeitado, passou de ser, e o setor também que gera essas riquezas todas aí, está o PIB aí, né, para mostrar os valores do setor, está sendo marginalizado. Quer dizer, então, nós da academia, a gente inclusive da Rede Alisson Paulinelli, Sustentabilidade e Paz, nós contrariamos isso. Tanto que a proposta nossa é levar isso ao Congresso Nacional, liderados pelo presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, no sentido de se formatar aí um modelo novo para o Brasil, né? Que eu até te convido a você agora para, inclusive, integrar esse trabalho junto com o COSAG, junto com as entidades também importantes, com a própria Associação Brasileira de Olho no Material Escolar, para que a gente consiga aprimorar essas coisas e quebrar esses paradigmas, professor. Não podemos mais, em pleno século XXI, a gente continuarmos aí sobre esses equívocos aí, egrégios desse assunto, esse assunto lamentavelmente que vem se mantendo no país. Então, veja só, o plano diz explicitamente que ele é contra que as pessoas sejam educadas para o agronegócio. Que barbaridade! Olha, na década de 20, tinha um jornalista, filósofo italiano, muito inteligente, muito falastrão, muito agressivo, e acaba sendo comunista de carteirinha, acaba sendo preso. E passa a vida na cadeia, morre na cadeia. Nesse período de cadeia, ele escreveu algumas coisas. Nunca se aproximou de escola, escreveu algumas coisas. Ele chamava Gramsci. Os italianos jamais pensaram em implantar qualquer das coisas que ele propôs. Nenhum país da Europa levou Gramsci a sério. Nenhum país de primeiro mundo, nenhum país. Agora,
O que nós estamos vendo aqui? É a proposta da escola de Gramsci para todo o ensino médio. Ou seja, você pega o menino que gosta de poesia, que está no ensino médio, que gosta de poesia, ele tem que estudar as mesmas equações que o outro que gosta de engenharia, de matemática. E esse da matemática tem que gastar o mesmo tanto com poesia, quer dizer, não reconhece a diversidade no ensino médio. Não reconhece que cada um nessa idade já está na hora de se encontrar mais e de focalizar mais o seu esforço naquilo que ele gosta. Então, isso é um atraso, quer dizer, nenhum país pensou em fazer isso. Nenhum país ocorreu semelhante cretinice. Bom, um detalhe curioso, nenhum país que eu já ouvi falar considera que a educação superior é um direito de todos. Está no plano. A indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão está no plano. Pega os Estados Unidos, que das 20 melhores universidades, 17 são americanas, por uma das avaliações. Tem 5.500 instituições que tenham indissociabilidade do ensino e da pesquisa, tem umas 100 e poucas. As outras não, e vão ver obrigado. E, se você pegar Harvard, Yale, MIT, Stanford, eles não têm extensão. Quer dizer, pelo critério brasileiro, não presta. É lamentável, né? Depois, o plano critica as plataformas transnacionais, que permitiram a improvisação do ensino durante o Covid. Quer dizer, sem elas, estaria muito pior. E eles criticam porque elas levam, subrepticiamente, a ideia de eficiência. Levam a ideia de produtividade e levam a ideia de aferição. Eu estou usando os termos que foram usados no plano. Isso é tudo coisa muito ruim, né? Muito ruim, anacrônico, né? Muito ruim. Extremamente anacrônico. Isso aí, você não poder usar recurso público, instituição privada. Isso né? Então, você tem isso, quer dizer, contra as parcerias público-privadas, contra qualquer tipo de uso de recurso público. É um negócio no setor privado. Lamentável, lamentável, lamentável. Lamenta que com essas plataformas tire-se a liberdade. O sujeito então, o professor também é escolhido, então, pelos assuntos, não pelo currículo. Pô, isso é outro. Quer dizer, isso é gravíssimo. Peraí, o cara tem que ter currículo. Quem escolhe o assunto é o currículo, não é o professor. É lógico. Então eles querem o quê? Que o professor ensine qualquer coisa. E pensa bem, a gestão democrática no ensino privado. Ou seja, a empresa deixa de ser uma empresa em regime de mercado. Exato. Ela passa a ser uma repartição pública. Não é? Quer dizer, quem manda é a casa da mãe Joana. Onde é que... Exatamente. Isso é voltar à Albânia. Exatamente. Aliás, quando a Albânia já saiu disso. Exatamente. Então, esse é um ponto. Esses são. Agora, e as ausências? Isso aí que é mais sério ainda, né? Porque não fala da qualidade, por exemplo, dos péssimos resultados dessa educação aí, né? Que a gente está vendo aí, em quase todos. O Brasil, ele pode ser ruinzinho em educação, mas ele é primeiro mundo em matéria de avaliação. E essa avaliação nos diz que continuamos muito fracos. E se nós tomarmos o PISA como referência, que é um pouco o grande inspirador no nosso sistema de avaliação, um aluno brasileiro se forma no médio com 3 anos de atraso com relação a um aluno europeu. Isso passa batido. Então não fala da qualidade também desses péssimos resultados, né? Da educação. Não fala em hora nenhuma. Quase todo, não fala em momento nenhum. E a educação privada, que é 75% do ensino superior, como você falou, fica aí no básico, né? Não fala. E
E não fala que o pouco que a gente tem de formação de elite praticamente está todo no privado. E também, uma coisa que nós da Alagro, inclusive, estamos acompanhando, eles não falam de ineficiência da máquina pública, que é muito incompetente. A máquina é incompetente, né? O ensino médico triplicou, né, praticamente nos estados. Né? Não fala nos custos, não fala nas ineficiências, né? É um projeto aí muito, muito sério, muito anteprojeto, muito fraco. Muito fraco. A gente deve considerar, a Universidade Federal Brasileira, ela tem um custo aluno equivalente à média da Europa. E ela é muito pior. Alguma coisa deve estar errada, né? Com certeza que está. O plano tinha que pensar nisso. Com certeza. O que nós preocupamos muito, professor Cláudio Moura Castro, nós da Alagro, a Alagro está trazendo para você aí, nosso telespectador, conhecimento que gera valor. A nossa preocupação é trazer informações com especialistas, como o professor Cláudio Moura Castro está nos mostrando hoje. Agora, professor, uma pergunta. Tem um lado bom desse projeto? Vai ter o lado bom? O lado bom é que esse documento é tão verboso, tão prolixo, tão chato, que muito pouca gente vai ter coragem de ler. Puxa vida, hein? Puxa vida. Outra coisa. Como ele é totalmente espacial, né? Ele está pairando em alguma galáxia, ele não tem a menor possibilidade de ter instrumentos de implementação. Ou seja, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o que está terminando agora, o falecido plano. Pois é, agora esse governo não tem maioria no Congresso. Ele não tem a supremacia, por isso é que também ele não vai poder. Isso é um ponto positivo. Então, quer dizer, o Congresso também tem que se conscientizar, o sistema bicameral nosso, tanto o Senado como a Câmara, tem que trabalhar no sentido de aprimorar isso. Até na defesa do Brasil e na defesa intransigente do ensino verdadeiro que o Brasil reclama, professor. Eu acho que é isso que nós precisamos. Embora ele não seja implementável, o ruído causa dano. Causa, principalmente para nós no agro. Você vê, olha o dano que nós estamos sofrendo. Você cria um projeto que está totalmente na contramão do que está acontecendo no mundo real. Exatamente. E não é implementável, mas gera ruído. Gera ruído. Eu fico muito feliz de ter recebido aqui nos nossos estúdios da Alagro TV, o professor Cláudio Moura Castro. A gente está procurando trazer essas informações, professor, com bastante êxito aí, com especialistas como você. E gostaria que você, nesse momento, fizesse as suas considerações finais. Nós já estamos chegando no final do nosso programa, para que os nossos telespectadores fiquem sabendo do trabalho que está sendo feito e o que nós vamos fazer no sentido de tentar atenuar ou mesmo mitigar esses efeitos danosos desse anteprojeto, que com certeza foi elaborado sem nenhuma qualificação técnica, científica, que seria o caso exigido pelo um Brasil com essas características gigantescas que nós temos, somente para essas produções extraordinárias, né? Porque o Brasil hoje é a maior potência climática, a maior potência energética e a maior potência alimentar do planeta. E falando no nosso lado do agronegócio, que gera esse PIB positivo, né, professor? Então, faça as considerações aí, o que pode acontecer? O agro tem muita gente brava, muita gente zangada, muita gente com garras poderosas. Tem que usar na educação também. O agro precisa utilizar essa sua competência que foi usada para defender a sua sobrevivência ao longo dos anos, tem que usar isso para não deixar esse tipo de calamidade acontecer na educação. Com certeza. Eu agradeço muito aqui, mais uma vez aí, você, telespectador do Alagro News, faça a sua inscrição no nosso canal. Nós estamos aqui para poder divulgar a informação verdadeira que o agro reclama, sempre levando conhecimento, e conhecimento gera valor. Muito obrigado,
professor Cláudio Moura Castro, por essas informações e com certeza esperamos você, telespectador, no nosso próximo programa. Até lá!